Meus queridos, minhas queridas, pá, agora sem bigodinho, com o cabelo mais curto, com a caspa explodindo na cabeça, como é que vocês estão? Eu vou fazer esse vídeo mais complementar, depois eu vou fazer um vídeo mais específico quando eu estiver falando sobre... quando eu voltar a fazer os vídeos de pré-cálculo, mas eu queria só deixar uma coisa um pouco mais explicada, vamos dizer assim, nesse vídeo aqui que eu falei sobre o Score Z. Vou só refazer aqui o cálculo aqui na frente, tá? Que o Score Z, né? Deixa eu fazer mais aqui embaixo, aqui onde fique livre, pronto. Quando eu estou tratando de um Score Z, nada mais é que o valor ao qual eu estou observando, eu vou fazer de branco porque fica melhorzinho, o valor ao qual eu estou observando, menos a média, né? Ou a média observacional, ou a média populacional, observacional não, desculpa, amostral, dividido pelo desvio padrão. Então vamos aqui, eu estou usando a parte de o desvio padrão e a média populacional, mas também serve para amostral, tanto lá como você faz. Então é assim, quando nós estamos tratando essa primeira parte do cálculo, isso daqui, eu estou tratando o quê? Eu estou tratando sobre a diferença entre o valor ao qual eu estou observando e a média da minha, vou chamar assim, da minha amostra, tá? Dos dados ao qual eu tenho, aí fica um pouco mais genérico. Então, se eu tenho uma amostra, uma população, ao qual a média seja 2, vamos fazer um cálculo aqui bem simples. Se eu pegar qualquer valor, vamos dizer, por exemplo, 1, e eu subtrair dessa média, vai me sobrar menos 1. Então, o que é? Eu tenho aqui a média dos meus dados, beleza? Então, vamos dizer aqui que eu tenho... Esse daqui é a faixa de valores ao qual eu tenho. Para ter essa média igual a 2, tá bom? Então, eu tenho aqui minha média igual a 2. Ok? Vamos dizer que ela está realmente na média, tá? Está bem ali no meio, média, mediana, os dois são a mesma coisa. Se vocês não lembram o que é isso, voltem alguns vídeos nos vídeos de estatística que vocês vão ver lá. Então eu tenho isso. Então, nós sabemos que esse valor menos 1, ele está à minha esquerda. Vamos falar que ele está aqui. Tá? Então eu tenho aqui o meu valorzinho, que é o menos 1. Quando eu estou dividindo algum número, então eu estou pegando esse valor e eu estou dividindo por ele, eu quero saber o quê? Quantos desse valor aqui cabem dentro do valor de cima. O quanto que o valor... Ou eu posso mudar e falar que quanto que o valor de cima é divisível por esse valor de baixo. Então, vamos considerar, por exemplo, vamos fazer o exemplo bem besta, que é o exemplo da pizza. Beleza? Eu tenho aqui a pizza, meio torta, mas eu tenho. Então, eu tenho uma pizza, beleza? Então, vou fazer uma fração aqui. Eu tenho uma pizza e eu quero dividir, por exemplo, em 4 pessoas. Quanto que é 1 dividido por 4? 1 dividido por 4 é 0,25, que é a mesma coisa que 1/4. Então, assim, eu poderia falar o quê? Eu tenho que dividir esse valor aqui em 0,25. Eu tenho que pegar 1/4 desse valor e dividir para cada um deles. Então, para cada pessoa. Então, se eu fosse para dividir em 4 pessoas, eu teria que cortar isso daqui. Cada pedaço daqui representaria 1/4 da pizza, ou, se fôssemos tratar em decimal, ele seria o 0,25. Ok? Então, assim, quantos 4 cabe dentro do 1? Não cabe, né? Então, eu teria que dividir isso daqui por 0,25. Então, eu não tenho um inteiro, eu não tenho uma unidade. Eu falei isso também nos vídeos de pré-cálculo, tá? Mas eu estou refalando aqui. Então, eu não tenho algo inteiro, eu não tenho algo por inteiro. Eu tenho uma fração dele. Eu tenho 0,25, que se você multiplicar por 4, ele dá algo inteiro. Neste nosso caso, a pizza. Tá? Então, tudo que está à esquerda da vírgula são coisas inteiras. Então, livros, pizzas, distribuições, caixas, seja lá o que for. Tudo que está à direita deles é o quanto que falta para você poder chegar em algo inteiro.
Então, se eu tenho 0,25, então quer dizer que eu não tenho uma pizza, eu tenho um quarto de uma pizza. Se eu tivesse 1,25, eu teria uma pizza inteira e mais um quarto dele ao meu lado, tá? Então, isso quando nós estamos tratando de frações. Agora, quando nós estamos voltando aqui, né, quando nós voltamos aqui, o que nós queremos representar? É que eu esqueço que eu fico mexendo, eu esqueço que vocês não conseguem ver minha seta. Aqui, ó. Este pedacinho aqui, que é o meu desvio padrão. Por que ele está aqui? Quer dizer o quê? Eu vou ter a diferença entre esses meus dois valores aqui, tá? Eu vou ter a diferença entre eles. E logo depois disso, que eu ter a diferença entre eles, que pode ser um resultado tanto negativo quanto um resultado positivo, eu vou querer saber quantos desvios padrão cabem dentro deste meu valor. Então vamos considerar que aqui o meu desvio padrão, certo? O meu desvio padrão seja de 0,5. Então meio, ou poderia traduzir também para 1 sobre 2. Tanto faz. Frações e decimais são a mesma coisa, praticamente. Então assim, me sobrou, nesse meu cálculo, me sobrou menos 1. Então, desse resultado, que neste caso é menos 1, quantos desvios padrões cabem dentro dele? Se eu fosse para traduzir, então seria aqui menos 1 sobre 0,5. Então eu não tenho algo inteiro, eu não tenho um valor inteiro, vamos dizer assim. Eu tenho metade dele. Então, metade para algo inteiro, eu preciso de duas metades para poder chegar em algo inteiro. Então, quantos 0,5 cabem dentro do menos 1? Cabem 2. Certo? Só que esse valor aqui de cima ele é negativo. Então, o resultado final que tenho aqui, então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que cabem 2 desvios padrão, ou cabem não, quer dizer que são 2 desvios padrão, que esta minha diferença tem ante a média. Então, eu tenho minha média. Se eu fosse para verificar dentro de uma distribuição, esse meu desvio padrão ficou todo torto, ainda está feio, mas dane-se. E aqui é menos 2. Tá? Então quer dizer o quê? Que dentro do meu desvio padrão eu tenho lá minha média, eu tenho lá o meio da minha distribuição, vamos dizer assim. Quantos desvios padrão ele está ante a média? Ele está acima da média ou ele está abaixo da média? Como ele é negativo, ele está abaixo da média. Tá. Quantos desvios padrão eu tenho deles abaixo da média? Neste caso eu estou tratando de 2 desvios padrão. Só para dar mais um complemento. Quando você está tratando sobre Score Z, você pode fazer algo bem legal que inclusive eu vou até ensinar para vocês. Inclusive até usei no trabalho. Então vamos dizer assim, que você tenha uma situação, vamos dizer que você criou um robozinho na internet, né? E você criando esse robozinho, ele vai vendo preços de, vamos dizer assim, sei lá, produtos livros, vamos dizer livros. Você quer comprar o livro X, ok? O livro X. Você sabe que você vai pegando os preços deles todos os dias, né, de determinadas lojas, e aí você consegue ter o quê? Você consegue ter a distribuição desses preços ao longo de um determinado tempo. Então eu tenho lá o determinado tempo dele, né, e eu vou ter a média desses X aqui. Então eu vou ter lá, sei lá, tipo a média em cima do N, ao qual eu vou ter de determinada loja. Então eu vou ter o delta de A, eu vou ter o delta de B, eu vou ter o delta de C e assim por diante. A partir do momento que eu tenho uma distribuição em cima deles, eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar aquele valor, fazer um score Z dele, em cima do meu histórico, eu poderia pegar e falar assim, meu, eu quero os resultados que tenham o score Z menor ou igual a 2,5 desvios padrão, por exemplo. Então são valores que estão quase fora da minha distribuição, né? Que eu não sei se eu lembro de eu ter dito, eu lembro assim, de ter dito sobre 3 desvios padrões negativos, 3 desvios padrões positivos, né? Juntando os 3 positivos, os 3 negativos, eu tenho mais de 99% da minha distribuição. Se for uma distribuição ensino, né? Se for uma distribuição normal. Mas vamos dizer que se eu tiver, estou inventando, que o meu livro
ele tenha um preço de X, por exemplo. Eu sei que o meu desvio padrão dele são em torno de, sei lá, R$ 25. Ok? Na loja, desvio padrão da loja A, por exemplo. Então eu poderia pegar qual que é o menor, qual que é a loja que tem a menor média e qual que é a loja que tem o menor desvio padrão dentro dela. Então eu poderia pegar, sei lá, tipo, eu quero pegar a loja que tem um desvio padrão que seja menor ou igual a 3. Meu, tá bem lá embaixo da minha distribuição, vai estar aqui, ó. Vai ter um preço bem menor. E quando a gente está tratando de 3, sendo desvio padrão 25, eu sei que o valor desse livro vai estar pelo menos R$ 75 mais barato. Então ele vai estar menos R$ 75. E assim por diante. Você pode fazer esse tipo de avaliação dentro dele, para você pegar quais são os outliers, quais são os valores que são destoantes dentro da sua distribuição. Tá bom? Mas eu quero que vocês entendam, principalmente quando nós estamos tratando sobre divisão, sobre alguns números sobre o outro, quer dizer o quê? Que o resultado dos números de cima, eu quero saber quanto que o número de baixo cabe dentro dos números de cima. Então, quanto que eu consigo dividir os números de cima pelos números de baixo. Então, quantos desvios padrão está essa diferença que está aqui em cima. Então, neste caso, a diferença entre o x e a média da minha amostra ou da minha população. Ok? Então, quando você tiver valores desse jeito, então, por exemplo, a média, então eu tenho, sei lá, a média de x sobre n, por exemplo, aqui é uma média. Então, eu tenho, ou se quiser pegar, por exemplo, 1 sobre 2 e a soma de x, por exemplo, que aí eu divido por 1 sobre n, desculpa, e eu divido por esse x, seja lá como que você queira fazer, é a mesma coisa na questão de grafia. Né? Aqui é a mesma coisa que esse daqui. Mas enfim, importante você saber que eu quero saber quanto que minha população cabe aqui dentro desse meu x. Né? Nesse caso vai caber muito mais, dependendo dos valores que eu tenho e assim por diante. Né? Mas enfim, é isso que eu queria dizer. Quando eu voltar para os vídeos de pré-cálculo, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre esse tipo de observações dos números e afins, tá? Quando eu entrar na parte de domínio de função. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa segunda explicação. E é isso aí. Beijos na bunda, caso vocês queiram comprar o livro ao qual eu uso, que é o Estatística Aplicada, do Lon Larson e da Betsy Farber. É o primeiro link da descrição, tá? Compra aí, dá dinheiro pra mim. Beijos na bunda, até mais.